Ok, nós vamos à palavra e estamos a terminar a nossa série da mutualidade cristã, que é vivendo os uns aos outros da fé cristã. E este uns aos outros é uma expressão muito repetida na Bíblia e principalmente no Novo Testamento, e é uma expressão fundamental porque nos diz como é ser igreja, né? Como é ser igreja, como é viver as relações de uma maneira cristã, realmente cristã. E em toda a história da igreja, a saúde das famílias cristãs, das famílias de famílias, que é isso que as igrejas são, tem muitas provas, muitos desafios, não é? A saúde é muito provada, não é? De várias formas. E há formas externas, não é? Estávamos a orar por aquele motivo de oração, com lutas externas, lutas de fora, ataques de fora, de pessoas que querem abafar o Evangelho, porque têm outras crenças e não querem que o Evangelho avance. E há provas internas, não é? Provas internas. E, sobretudo, pela forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Há outro tipo de provas internas, não é? Mas a base de todas essas provas são as relações. Como é que nós nos relacionamos? E as nossas relações estão sempre a ser provadas, constantemente provadas. Porque a igreja está constantemente a ser provada. E a igreja são relações. A igreja são relações. A igreja não é este teto, nem estas paredes, nem este chão, nem estas cadeiras. Isto são acessórios. Não é? A igreja somos nós, são as pessoas que a compõem. A igreja é um corpo, uma família de pessoas. E a igreja está sempre a ser provada. E porquê que a igreja está sempre a ser provada? Em Efésios 5, Paulo diz que Jesus amou e deu a vida pela igreja com um objetivo. Qual é esse objetivo? Paulo está a falar do casamento, mas ele está a dizer que o casamento é uma figura, uma ilustração da igreja, da relação entre Cristo e a igreja, e ele diz isto a certa altura desta passagem. Jesus fez isto, ou seja, ele deu a vida pela igreja, ele amou a igreja e deu a vida pela igreja para a santificar e purificar, lavando-a com a água da sua palavra. Quis assim preparar a igreja para ser a sua esposa, cheia de beleza, sem mancha nem defeito ou coisa semelhante, mas santa e sem pecado. Então, o objetivo de Jesus é santificar e purificar a sua igreja. E para santificar e purificar, a igreja precisa de ser provada. Né? Como o ouro precisa de passar pela fornalha, né? Para as impurezas saírem. E a igreja precisa de passar por tensões, precisa de passar por provas para que as impurezas venham ao de cima e sejam trabalhadas e sejam purificadas por Jesus. Né? E é isso que Jesus quer fazer. Ele ama a sua igreja. Por isso ele não quer que a sua igreja fique sempre igual. Não é? Como nós amamos os nossos filhos e não queremos que eles fiquem sempre iguais. Nós queremos que eles cresçam, que eles deixem de ser meninos, não é? E passem a ser adultos e cresçam e desenvolvam e amadureçam. Certo? Jesus tem a mesma... Deus Pai tem a mesma atitude, o mesmo coração para com a sua igreja. E a igreja é aperfeiçoada através da palavra. Está aqui lavando-a e purificando-a com a água da sua palavra. Ou seja, a palavra, mas não é a palavra só de boca. Né? É a palavra o quê? Vivida na prática. Vivida na prática. E a igreja é aperfeiçoada através da palavra vivida. E o que é viver a palavra? Viver a palavra é as relações amadurecerem. Né? Os uns aos outros. Amar uns aos outros. Isso é o mandamento. Amar uns aos outros. Então, à medida que nós vamos amando uns aos outros, as nossas relações vão amadurecendo em amor. É esse caminho. E nas relações, uma das coisas mais importantes, há várias importantes, mas uma das coisas mais importantes numa relação é o quê? O que é muito importante numa relação? Sim, relações, sim. Muito bem, eu não tinha pensado nisso. Sim, tudo isso.
Mas uma coisa muito importante que mostra a saúde das relações é a qualidade da comunicação. Claro que há coisas que estão na raiz da forma como se comunica, não é? E claro que essas coisas são fundamentais. Mas pela comunicação, pelo tipo de comunicação, nós vemos a saúde da relação. Se não há comunicação, o que é que podemos dizer sobre a relação? Não há saúde nessa relação. Não há saúde sem comunicação. Não é? Se a comunicação é boa, o que é que podemos dizer dessa relação? Essa relação tem pernas para andar. Não é? Porque as pessoas comunicam, falam, tratam as coisas, trabalham as coisas e a relação vai se desenvolvendo. Não é? Não estagna, não fica estática, não cristaliza. E isto tem a ver com a forma como nós usamos a nossa língua, a comunicação. Não é? A Lídia, na outra pregação nesta série, não sei se foi a última, acho que não foi a última, acho que foi a anterior, falou de não murmurarmos. Não é? Foi a primeira, já foi em junho isto. E o versículo base era esta: não murmurem uns contra os outros para não serem julgados por Deus. Olhem que o juiz está à porta. E a Lídia desenvolveu este tema de como não usar a língua, não murmurar. Nós vamos já falar um bocadinho sobre isto, mas hoje eu gostava que hoje, e é este o tema que foi atribuído, porque nós já temos isto tudo alinhavado há muito tempo, e o tema que me calhou hoje não foi tanto como não usar a língua. Embora também temos que falar disso. Mas não foi tanto como não usar. Foi mais como usar a língua. Como usar a língua. Como é que devemos usar a nossa língua? É importante saber como não usar, mas também é importante saber como usar. E claro, muito importante isto, e temos que lembrar isto sempre, em tudo aquilo que falamos, e já tocamos nisso na parte quando falamos de comunicação. A comunicação mostra o estado do coração. Mostra o estado do coração. E Jesus falou para os fariseus de uma maneira muito meiga, com muitas festinhas, e deu-lhes um abracinho. Não foi assim. Não, ele disse: raça de víboras, como poderão vocês dizer coisas boas se são maus? Como é que se pode dizer coisas boas se o coração não está bem? Não é? Cada qual fala daquilo que tem no seu coração. Noutras traduções, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Portanto, aquilo que sai da boca vem do coração. Não é? E Jesus até disse noutra parte que isso que sai é que contamina o homem. Não é o que entra, é o que sai. Não é? Então, a utilização que fazemos da nossa língua vem diretamente do estado do nosso coração. Vem diretamente do estado do nosso coração. E vamos falar de como usar a nossa língua, mas lembrando sempre isto, que a base é o coração. Isso é o mais importante. Porque podemos ter um discurso muito polido e muito politicamente correto, e muito certinho, e isso é fachada, é falso. Mas vem ao de cima, mais cedo ou mais tarde vem ao de cima. Porque principalmente em momentos de tensão, quando a coisa aperta, aí o que é natural vem. Aquilo que enche o coração vem. Alguém já teve essa experiência em casa, na família? Lá que normalmente é que vem tudo ao de cima. Nos momentos de tensão. Aqui fora é fácil a gente ficar, ter um discurso muito polido e tal, porque a gente também não está muito próximo. Não está tão próximo. Mas à medida que a gente se vai aproximando, vai revelando. Aí revela mesmo. Nós vamos mergulhar hoje num chamado que está em Hebreus. Chamado de Deus para nós, para usar a nossa língua. E está em Hebreus 3, no versículo 13, e vamos depois ver o contexto, que é sempre muito importante ver o contexto, mas este versículo diz o seguinte: tem aqui duas traduções, a Almeida Revista e Atualizada e a Bíblia para Todos, para nós compararmos. E a Almeida Revista e Atualizada diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. E a tradução da Bíblia para Todos diz: pelo contrário, animem-se uns aos outros continuamente enquanto dura o dia de hoje. Procedam assim para evitar que alguém no vosso meio se deixe levar pela sedução do pecado. O autor aos Hebreus diz que o animar e o exortar, estas palavras que são usadas, que são
traduzidas da palavra original do grego, e ele diz que animar e exortar evitam que alguém se deixe levar, se deixe endurecer pelo engano do pecado. Estas palavras boas evitam que alguém se deixe enganar e endurecer pelo pecado. Muito interessante isto. As palavras evitam algumas coisas. O nosso discurso vem do coração, mas o nosso discurso também, quando é sincero, molda o que está no nosso coração. É muito, muito interessante isso. Mas que palavra grega é que é traduzida por exortar e animar? Uma palavra que pode ser familiar para alguns. Parakaleite. Isto não tem nada a ver com leite, não é? É grego. Acho que leite em grego é outra palavra. Mas esta palavra parakaleite tem estes significados: defender, guiar, ensinar, fortalecer, encorajar, consolar, caminhar lado a lado, dar suporte contínuo. Uma palavra rica, muito rica, não é? Que tem estes significados todos, e por isso é que encontramos traduções diferentes, porque qualquer uma destas palavras seria boa. Alguém já ouviu esta palavra? Parakletos? Não? Hã? Paracletos? É o quê? Paracleto é um derivado, não é? Uma palavra derivada do... Paracletos é um nome, paracleto é uma forma verbal. Ok? Uma forma verbal. Estamos aqui a ter uma aula de grego. Paracletos é a palavra que é traduzida por... Não é traduzida por Espírito Santo, mas é traduzida por aquilo que é chamado ao Espírito Santo. Defensor, Consolador. Não é? Quando Jesus fala que vai enviar o outro Consolador, ou que vai enviar o Defensor, ou que vai enviar o Advogado, essa palavra é referência ao Espírito Santo. Então, o que é que isto nos diz? Diz que esta palavra exortar é uma palavra que não tem só a ver com chamar a atenção. Às vezes a gente acha, fui exortado, fui chamado a atenção. Não é? Nós no nosso meio evangélico, porque lá fora ninguém usa isso. Não é? A verdade é essa, ninguém usa a palavra exortar. É um bocado de evangeliquez, não é? Mas quando dizemos isso, estamos a querer dizer chamar a atenção. Alguém foi chamado a atenção, alguém foi corrigido, foi exortado. Mas é muito mais do que isso, essa palavra é muito mais do que isso. E Paulo, quando usa esta palavra, está a querer dizer muito mais do que isso. Não, tem a ver com aquilo que nós falamos tudo. Convocar, defender, guiar, ensinar, fortalecer, encorajar. Mas é discurso, tem a ver com discurso. E então, temos esta palavra que é referência ao Espírito Santo. Então, o que é que nós, quando Paulo diz exortai-vos continuamente uns aos outros, quando Paulo diz animem-se uns aos outros, Paulo está a dizer o quê? Para nós fazermos. Para nós sermos o quê? Nós sermos agentes do Espírito Santo. Nós fazermos aquilo que o Espírito Santo faz. Uns com os outros. O Espírito Santo usa pessoas. O Espírito Santo de Deus, Ele quer usar a nossa vida uns com os outros. Então nós fazemos o trabalho do Espírito Santo. É esse o chamado de Deus para nós, fazer o trabalho do Espírito Santo através do nosso discurso, através da nossa comunicação. Como é que o Espírito Santo comunica? Aprendemos com Ele e reproduzimos. Então, e o dia, fala aqui do dia que se chama hoje. Eu gostava que isto andasse, mas não está a colaborar. Então, e esta palavra... A palavra que diz hoje na expressão, o dia que se chama hoje, é uma expressão muito interessante, que diz aqui, animem-se uns aos outros, ou exortai-vos uns aos outros, cada dia, enquanto dura o dia de hoje. O que é que quer dizer isto? O dia de hoje. Quando Paulo usa esta expressão, Paulo, não sabemos quem foi o autor aos Hebreus. Eu estou a dizer Paulo, mas realmente não se sabe quem foi o autor da carta aos Hebreus. Mas o que é que quer dizer esta palavra? Hoje. Era só no dia que o autor escreveu. Foi só naquele dia que o autor escreveu. Então, no presente, qual presente? Presente agora, o presente da manhã, né? O presente da manhã que é o futuro. Né? Mas sempre. É isso que quer dizer, é sempre.
Sempre, em todo o tempo. E é algo que nós devemos fazer continuamente. Não é? Hoje, quando acordamos a cada dia, hoje é para ter este tipo de comunicação, é para exortar, é para animar, é para defender, é para fortalecer, é para ensinar, é para guiar outros. Mas vamos ao contexto completo da passagem, que é importante nós nunca isolarmos um versículo do contexto, porque senão vamos tirar significado, vamos distorcer o significado com 99% de certeza. Vamos ao contexto da passagem, Hebreus 3, versículo 12 ao 19. Vamos aí. Obrigado. Irmãos, tenham cuidado para que nenhum de vós tenha um coração malvado e descrente que o leve a afastar-se do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros continuamente, enquanto dura o dia de hoje. Procedam assim para evitar que alguém no vosso meio se deixe levar pela sedução do pecado. Na realidade, nós participamos em tudo com Cristo, se mantivermos firme até ao fim a confiança que tínhamos no princípio. A Sagrada Escritura diz: se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração, como fizeram no tempo da revolta. E quem foram esses que ouviram a voz de Deus e se revoltaram contra ele? Não foi todo aquele povo que Moisés tinha tirado do Egito? E com quem é que Deus se irritou durante 40 anos? Não foi com aqueles que pecaram e por isso morreram no deserto? E a quem se referia Deus quando fez aquele juramento: esta gente não há de entrar no lugar de descanso que eu preparei? Referia-se evidentemente aos que foram infiéis. Vemos, pois, que foi a sua descrença que os impediu de entrar. O texto começa com uma advertência, um aviso, um alerta, no sentido clássico que nós usamos a palavra, uma exortação. Uma exortação boa. Não é? Irmãos, tenham cuidado para que nenhum de vós tenha um coração malvado e descrente que o leve a afastar-se do Deus vivo. Irmãos, este alerta, este aviso, é para os crentes verdadeiros, não é? Que querem ser transformados no seu coração, que não querem apenas ser religiosos, bons religiosos, não é? Que frequentam um culto, que frequentam uma religião, frequentam um templo, e que realizam certos rituais religiosos. Este aviso é para aqueles que realmente querem ter um coração transformado, uma nova natureza, como a Rita estava a ler no início, uma nova natureza. E uma nova natureza exige cuidado, temos que ter cuidado para que o nosso coração, que é muito vulnerável, o nosso coração não se deixe levar pela maldade, pela descrença, à qual todos nós somos vulneráveis. Todos nós somos vulneráveis a isto. Portanto, todos devemos vigiar. Todos devemos vigiar. Porque há um sério risco de nós nos afastarmos do Deus vivo por causa do nosso coração vulnerável, que nós não vigiamos e que deixamos contaminar. E que deixamos levar pela sedução do pecado. Não é? A santidade é o quê? É nós amarmos uns aos outros. Isso é a santidade. É amarmos a Deus e amarmos uns aos outros. E o pecado é nós sermos deficitários no amor, é nós sermos... o pecado é relacional, é tudo relacional. O pecado é relacional. Eu quando peco, eu estou a magoar e a ofender Deus, e estou a magoar e a ofender pessoas. Quase sempre. Não é? Isso é o pecado. E depois então vem o encorajamento. Pelo contrário, não é? Pelo contrário, exortem-se. Paulo está a dizer: cuidado com o vosso coração, não se afastem do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos. Então, cuidado com o vosso coração. O que é que tem que fazer? Tenham um discurso favorável, um discurso que contraria aquilo que o nosso coração naturalmente faz, que é pecar. Tenham um discurso bom, uns para com os outros. Animem-se uns aos outros, guiem uns aos outros, fortaleçam-se uns aos outros, sejam suporte uns para os outros, caminhem uns com os outros. Tenham esse discurso de encorajamento. Mas o pano de fundo desta passagem, como nós vimos, é a vivência do povo de Israel no deserto. É um exemplo, é uma ilustração que o autor aos Hebreus dá do que não fazer. É o que leva a uma utilização errada do discurso. Uma comunicação má, que vem de um coração
que se está a afastar do Deus vivo, não é? Um coração que está a se afastar do propósito de Deus e que depois se manifesta através desse discurso. E este é um exemplo disso. E esse coração manifesta-se através exatamente disto, da murmuração. E a Bíblia retrata a murmuração como algo mais do que... Não é apenas falar baixinho, não é? Murmurar. Nós às vezes temos essa ideia do significado da palavra, mas a Bíblia fala da murmuração como algo mais profundo. Não é? E mais uma palavra grega, stenazein, significa murmurar ou reclamar contra alguém, refletindo queixas de insatisfação e ressentimento. E então tem a ver com reclamar de modo tóxico, corrosivo, né, destrutivo. É um discurso destrutivo e que vem de um coração tomado essencialmente pelo ressentimento, um coração ressentido, né, que depois se manifesta nesse discurso. E descontentamento é também um coração deficitário em gratidão, um coração que não está grato, por isso reclama. Quanto mais ingratos nós somos, mais reclamamos. Quanto mais reclamamos, mais ingratos nós somos. Não há dúvida aí. Porque quem é grato vê sempre o copo meio cheio. Não é? Vê sempre mais o copo meio... Não ignora a parte vazia, mas vê sempre mais o copo. O foco é o copo meio cheio. Por isso é que a Bíblia diz, Paulo diz, em tudo dai graças. Porquê? Paulo está a dizer, sejam uns totós e ignoram tudo o que está mal. Não. Ele está a dizer, foquem-se nas coisas boas, nas bênçãos e destaquem isso no vosso discurso. E, em última análise, descontentamento e ingratidão, ressentimento, à primeira vista, assim, na superfície, são dirigidos a pessoas. Normalmente. Não só, mas normalmente são. Mas em última análise são sempre dirigidos ao próprio Deus. Todas as nossas reclamações destrutivas e que vêm do ressentimento são dirigidas a Deus, em última análise. Não tenham dúvidas. É contra Deus que nós estamos a reclamar. Aqui em Êxodo 16... eu vou ler só o versículo 8, mas é muito interessante ler a passagem toda. Porque o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. E o discurso deles, depois de Deus fazer todas aquelas maravilhas, todos aqueles milagres, o discurso deles foi o quê? Ali no deserto começaram todos a murmurar contra Moisés e Arão. Começaram a murmurar contra quem? Pessoas. As pessoas que Deus tinha chamado para cuidar deles e para os guiar. Os responsáveis. São esses sempre os primeiros, não é? Começaram todos a murmurar e diziam, quem nos dera que o Senhor nos tivesse matado no Egito quando estávamos sentados juntos das panelas de carne? Quem dera que tivéssemos morrido como escravos? Dizem eles, depois de serem libertados, depois de se verem livres. O discurso deles foi este. É muito mau, não é? Mas é só eles, ainda bem. Nós não somos assim. É só o povo de Israel que era um povo horrível. Nós não. Nós nunca temos este. Nós temos este. Nós temos isto. Isto está em nós. Em todos nós também. E quem nunca murmurou, atira a primeira pedra. Não é? Mas no versículo 8, que eu queria destacar aqui era o versículo 8. Moisés acrescentou, à tarde, o Senhor, depois de tudo aquilo, daquela reclamação, não temos carne, não temos o que comer, e papapá. O que é que Moisés diz? Para já, primeiro Deus diz que vai fazer chover comida do céu. E depois, no versículo 8, Moisés acrescenta, à tarde, o Senhor vai-vos dar carne para comer e de manhã pão com abundância, pois o Senhor ouviu que murmuravam contra ele. Então não era contra Moisés e Arão? Não, era contra Deus. Deus. Porque no fim, quem é que é culpado? Quem é que está no controle de tudo? Não há nada que aconteça que Deus não permita. Se Ele é todo poderoso, nada acontece que Ele não permita. E quando nós reclamamos contra alguma coisa que acontece, e quando nós nos revoltamos e ficamos ressentidos e amargurados com alguma coisa que acontece, quem é o culpado, o último disso? A quem é que nós estamos a pôr a culpa? Em Deus. É em Deus, porque Deus permitiu que aquela pessoa me fizesse isto.
Não, não é isso que nós pensamos, mas é isso que acontece. Deus permitiu que Moisés e Arão os tirassem do Egito e eles não tivessem comida logo quando queriam. Então a reclamação deles era contra Deus, a murmuração era contra Deus. Então a murmuração tem raiz num problema de confiança em Deus. Porque quando nós passamos por coisas, e muitas vezes eu não estou a tirar responsabilidade às pessoas. Okay? Por acaso, neste caso dos israelitas, era completamente injusto o que eles estavam a fazer. Completamente. Né? Mas há situações em que há motivo para reclamar. Sem dúvida. As pessoas fazem coisas erradas. Né? Mas em todas essas situações, Deus tem algo para fazer. Se Deus permite, Deus tem algo para fazer. E isto não significa ignorar os problemas ou ignorar as coisas erradas que acontecem ou fechar os olhos. Não significa nada disso. Tem que se lidar com os problemas. Por isso é que fala de exortar. Né? Exortai-vos. Ou seja, ensinem-se, guiem-se, fortaleçam-se, suportem-se, lidem com as coisas, falem sobre as coisas. Não é isso que estamos a dizer. Não é isso que está aqui que a palavra nos diz. A palavra diz-nos que por trás de tudo está Deus. Por trás da crucificação de Jesus, a coisa mais injusta da história da humanidade, estava Deus. Jesus tinha todos os motivos para reclamar da injustiça que sofreu, mas ele preferiu focar-se no propósito de Deus e abençoar aqueles que o estavam a trair. E esse é o exemplo para nós. Não deixando de chamar errado ao que é errado. Não deixando de chamar errado ao que é errado. Cuidado. Não é? Porque muito desequilíbrio há. É fácil a gente desequilibrar isto tudo. Não é? Depois achamos que temos que suportar tudo de olhos fechados e não chamar as coisas pelos nomes. Ou então achamos que temos de estar sempre a reclamar. Sempre a reclamar, sempre a reclamar. A chamar mal ao mal e bem ao bem. Às vezes não. Jesus não fez isso. E a murmuração é dirigida contra seres humanos, mas na realidade o problema básico é na relação com Deus. Então o que tem que ser trabalhado é a relação com Deus. Sempre, na base de tudo. Né? Quando nós sofremos, como o povo de Israel estava a sofrer, quando nós passamos processos difíceis na nossa vida, que são muitos e que acontecem, quando nós passamos esses processos, o que é que Deus deseja de nós nesses processos? Uma relação mais profunda, mais dependência, caminhar sobre as águas e Ele vai fazer a sua vontade. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é essa confiança que aqueles que realmente seguem Jesus têm. Essa confiança que o que está a acontecer é difícil, não é agradável estar no deserto e não ter que comer, mas eu confio em Deus. Não me vou pôr a reclamar, nem a descarregar a minha frustração nas pessoas que Deus levantou para cuidarem de nós e para nos guiarem. Vou confiar em Deus. É esse o chamado de Deus para nós. E eu tenho aqui uma citação de uma teóloga muito famosa, né? Da última vez que a Lídia falou sobre isto, e a Lídia disse isto: há poucas ameaças maiores à unidade e firmeza de uma comunidade do que discussões internas quando sempre procuramos defeitos. Ou seja, na família, a nossa atitude de coração é contagiosa. Tudo é contagioso. Tudo. Okay? Porque nós estamos ligados uns aos outros. E quando nós optamos por andar sempre à procura de defeitos, quando esse ambiente se instala e os defeitos e os problemas é que são o foco, e então a gente esquece daquela passagem do em tudo dai graças e passamos a murmurar. Passamos a adotar uma atitude de reclamação constante, à procura dos defeitos e a destacar esses defeitos, que muitas vezes existem, eles estão aí, né? Mas o destaque que nós damos a esses defeitos, e aí é uma ameaça à unidade e à firmeza de uma família.
Mais uma citação da Lídia. A murmuração e a queixa são graves. O diabo usa a nossa tendência pecaminosa de descarregar a nossa dor e frustração nos outros para dividir e criar mais conflitos. E as consequências são graves, né? E está à vista no caso dos israelitas. E agora vamos mesmo a Números, vamos só ler esta passagem. Não vou demorar muito mais, mas esta passagem é importante nós lermos. Vamos a Números 16 e vamos ler várias passagens aqui. Não vamos ler o capítulo todo, mas vamos ler várias passagens do capítulo. Aquele episódio do pão foi só o primeiro de muitos. Primeiro, não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros, de muitos. Os israelitas no deserto, se nós lermos os livros de Êxodo, Números, Levítico, nós vamos ver vários episódios, né? Vários episódios do que é que o povo, do coração do povo de Israel, que é o nosso coração. Que é o nosso coração. O que nós temos de fazer é o que está ali, vigiar. A diferença entre os murmuradores, que somos todos nós, a diferença entre os murmuradores, nem que seja murmuração no coração, nem que seja cá dentro. Não é? Às vezes a gente não fala nada, mas cá dentro estamos a murmurar, à força toda. Não é? Mas a diferença entre os murmuradores são aqueles que vigiam o coração e que deixam Deus, que se dispõem a deixar Deus mexer naquilo e que estão determinados a seguir um caminho diferente, e aqueles que não estão nem aí e que seguem e adotam como estilo de vida isto. A diferença é essa, porque todos pecam, todos murmuram. Isso faz parte da natureza do ser humano. Mas vamos ver aqui no capítulo 16 de Números, versículo 1. Um levita chamado Coré, filho de Gissar, do clã de Queate, convenceu 3 homens da tribo de Ruben, Datã e Abirã, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete. Um levita chamado Coré convenceu estes 3 homens a revoltarem-se, versículo 2, contra Moisés, juntamente com mais 250 israelitas, chefes do povo, escolhidos para esse cargo e muito bem considerados. Amotinaram-se contra Moisés e Arão, dizendo: basta da arrogância da vossa parte, todos os israelitas estão consagrados a Deus e no meio deles está o Senhor, porque é a vossa arrogância em se colocarem acima da Assembleia do Senhor. Uau! Não foram 2 nem 3, eram 250. Né? 253, né? E 4 com Coré. Amotinaram-se contra Moisés e acusaram-nos de arrogância e acusaram-nos de se quererem colocar acima da Assembleia do Senhor. Eles não estavam a dar ouvidos, muitas vezes, a muitas vozes. Né? E às vezes, quando não se dá ouvidos a algumas vozes, é-se acusado de arrogância. E Moisés, nós lemos o texto, quem conhece o texto, lê o texto. Moisés não era perfeito. Pelo contrário. Não é? Mas nós vemos o coração de Moisés em todo o texto. Nós vemos que Moisés, ele relutantemente, porque ele não queria, mas relutantemente aceitou aquele chamado de Deus e lá foi ele, por aquele deserto, não desistiu do povo, quando o povo murmurou e Deus disse: eu vou acabar com eles, e Moisés diz: não faças isso. Moisés orou, Moisés suplicou, Moisés pediu e Deus: ok, vou só acabar com uns milhares então, uns pouquinhos. E depois Moisés, quando o povo foi incrédulo, e vamos já ver sobre isso, mas quando o povo foi incrédulo, não entraram na terra prometida, uma geração inteira, andaram 40 anos a atravessar o deserto, quando podiam ter feito aquilo numa questão de semanas, e andaram 40 anos às voltas no deserto, porque não confiaram em Deus. E Moisés desistiu deles? Não, esteve lá. Então nós conhecemos o coração de Moisés e nós vemos que aqui Deus, ele ficou do lado de Moisés. Vamos ao versículo 16. Moisés disse a Coré: vem apresentar-te amanhã diante do Senhor, juntamente com os que conspiraram contigo, e Arão virá também. Cada um pegará num turíbulo para nele colocar o incenso e o oferecer ao Senhor. Serão 250 cada um com o seu turíbulo, e tu e Arão farão o mesmo. Os turíbulos eram eram uns ornamentos, uns utensílios que serviam para queimar o incenso. Depois eles abanavam e o fumo do incenso sai. Estão-se a lembrar do utensílio.
Então Deus dá esta instrução. No versículo 20, o Senhor disse então a Moisés e a Arão: afastem-se do meio dessa gente que eu acabo com eles no instante. Então, vemos aqui já que as queixas deles, Deus não achou que fossem queixas razoáveis. Mas Moisés e Arão inclinaram-se com o rosto em terra e pediram: ó Deus, foste tu que deste vida a toda a humanidade. Vais agora castigar com furor toda esta comunidade quando foi só um que pecou? Estavam a ser simpáticos, não foi só um. Mas diz ao povo que se afaste do lugar onde moram Coré, Datã e Abirã. Vamos ao versículo 31. Mais abaixo. Mal ele tinha acabado de dizer estas palavras, quando a terra se rasgou por baixo deles, a terra abriu a boca e engoliu-os todos junto com as suas famílias e todos os que eram partidários de Coré, com todos os seus bens. Caíram vivos no abismo, eles e todos os seus familiares. A terra cobriu-os e eles desapareceram da comunidade dos israelitas. Ao ouviram os gritos, os israelitas que se encontravam nas proximidades fugiram, dizendo que tinham medo de serem também engolidos pela terra. E o Senhor fez desencadear um enorme fogo que consumiu os 250 homens que tinham ido apresentar o incenso. Consequências, não é? Isto são episódios que nos ilustram, não é? Que nos ilustram as consequências deste tipo de atitude de coração que se traduz num certo tipo de discurso. E estes infiéis não entraram na terra prometida. Aqui em Hebreus, a quem se referia Deus quando fez aquele juramento? Esta gente não há de entrar no lugar de descanso que eu preparei. Referia-se evidentemente aos que foram infiéis. E está a falar quando o povo chega à terra prometida, depois de Deus os conduzir e de fazer chover comida do céu, né, e água das rochas, e os ter alimentado e cuidado deles durante todo aquele tempo, chegaram à terra prometida, olharam para as pessoas de lá, ficaram com medo e não confiaram suficientemente em Deus para avançar. Então diz: ok, não confiam, então quando vocês morrerem eu vou pegar noutros que vierem a seguir e aí vamos lá. E foi isso que aconteceu. E é trágico isto, as consequências são trágicas, é trágico, é triste. É triste. Por isso é que o autor aos Hebreus diz: escolham o caminho certo. Escolham o caminho contrário. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Tenham um discurso bom, edificante uns com os outros. Fortaleçam-se, animem-se uns aos outros, encorajem-se uns aos outros, falem uns com os outros de uma forma saudável, tenham uma comunicação com qualidade. E nós temos que aprender a ter uma comunicação com qualidade, porque isto não é fácil, nem é natural, porque o nosso instinto não é uma comunicação saudável, o nosso instinto é uma comunicação disfuncional, o nosso instinto é uma comunicação tóxica. O nosso instinto é esse. Alguém já percebeu isso? Não é? Ou a ausência de comunicação. Também há muito essa tendência, há muito esse instinto. E ao contrário da murmuração, que se foca apenas nos próprios sentimentos e insatisfações, a exortação considera o outro e a obra que Deus deseja fazer em cada pessoa e na família da igreja. A murmuração pensa em si próprio. A exortação olha para o outro e pensa na obra que Deus quer fazer. A exortação, muitas vezes o discurso pode ter até o mesmo conteúdo. Não é? Por exemplo, Coré, este homem, ele podia ter chegado a Moisés: Moisés, preciso falar contigo. Moisés, chega aqui. Olha, Moisés, pá, eu às vezes sinto que às vezes sinto que as coisas não estão bem aqui na nossa comunidade, às vezes a tua liderança tem alguns problemas. O conteúdo do discurso é parecido, né? Pode ser parecido, mas a atitude do coração é totalmente diferente, né? Estamos a ter pode-se ter uma comunicação saudável e pode-se ter uma comunicação tóxica com o mesmo conteúdo, ou conteúdo muito parecido, né? Tipo, lá em casa, né? Quando a minha esposa me diz: isto está sujo, não limpaste isto bem, né? E agora nas limpezas da nossa casa isso acontece, não limpaste isto bem, né? Eu posso lhe dizer assim: pô, você és uma chata do caraças, pá, né? Ou posso ter outro tipo de comunicação, né? Posso ter a comunicação: olha, eu acho que até não está muito mal limpo, eu não limpo tão bem como tu, porque não sou tão perfeito como tu. Né?
Mas a comunicação pode ser diferente. Ou ela pode dizer, és um porco, és um sujo, olha para isto, poça pá, não é? Ou ela pode dizer, olha, isto aqui podia estar um bocadinho melhor. Não é? A intenção é melhorar alguma coisa, corrigir alguma coisa, mas o tipo de comunicação é bem diferente. E é isso que nós precisamos de aprender. Como é que nós podemos amadurecer as relações, e estou mesmo a terminar, com as nossas exortações? Então, falamos de como não fazer e vamos falar de como fazer. Como fazer? Como é que nós podemos amadurecer as nossas relações? Como é que nós podemos ajudar uns aos outros a não nos deixarmos tomar pelo engano e pela sedução do pecado que nos quer destruir? Como? Primeira, óbvio, vigiar o coração. Não é? Primeira coisa, vigiar o coração. O nosso coração é enganoso. Nós precisamos de cada dia examinar o nosso coração, deixar Deus sondar o nosso coração, abrir o nosso coração para Deus e perguntarmos ao Senhor se há em nós algum mau caminho. Tenham cuidado, diz o autor aos Hebreus. A segunda, também óbvio, também já falamos, abandonar a murmuração. Não optar por essa via. Não ir por essa via. Não ir pela via da reclamação tóxica, do falar mal, do falar com este e com aquele, do reunir adeptos como o Coré, né, e os 250. Imaginem o trabalho que eles tiveram para andar ali com 250. Não foi uma coisa de um dia para o outro, de certeza absoluta. Mas abandonar isto, aprender a tratar dos problemas relacionais como pessoas maduras. Todos precisamos disto. Os nossos problemas, nós precisamos de ser maduros no tratamento deles. E às vezes somos umas crianças. E falo também por mim. Somos às vezes umas crianças. Amoamos, né? Explodimos, né? Fazemos birras, tiramos-nos para o chão. Certo? Não são só as crianças que fazem isso, que têm esse tipo de atitude. Depois, encorajar, substituir o discurso de reclamação por encorajamento. E é mais uma coisa que nós temos muita dificuldade em fazer, encorajar. Em vez de optar pela crítica fácil, e as críticas são necessárias também, ok? Mas em vez de optar pela crítica fácil, optar por encorajar. Temos alguma coisa para corrigir, mas vamos pensar, será que eu hoje já encorajei? Ou se calhar só estou a criticar, e às vezes até tenho razões para isso, mas o encorajamento não faz parte do meu discurso. Em vez de dizer limpaste mal, podemos dizer não estou a mandar nenhuma indireta à minha esposa, ok? Está tudo resolvido entre nós. Não é? Podemos dizer, olha, isto está muito bem, mas aqui se calhar podias só esta coisinha, não é? O encorajamento. E mais, aprender a fazer críticas construtivas. Críticas construtivas. E chamar a atenção das pessoas sem agressividade. Outra coisa importante. Não optar pelo discurso agressivo. O exortai-vos. O exortai-vos. Um discurso calmo. Não ir pelo caminho da destruição. Que é o que nos apetece. É o que nos apetece. É o que nos apetece e nós temos de ter cuidado com os nossos apetites. E críticas construtivas. Como é que se faz uma crítica construtiva? Olha, é muito importante quando se está a fazer críticas construtivas, colar essas críticas aos encorajamentos. Não é? Fazer assim dar assim um feedback que não é só crítica. Não é? Por exemplo, a Rita desafinou aqui no louvor, que nunca acontece. Não é? Nunca acontece, nunca. Mas a Rita desafinou. Em vez de dizermos, olha, Rita, desafinaste ali, né? Dizer, olha, foi muito fixe o louvor, Rita, obrigado. Né? Dirigiste muito bem, o Espírito de Deus moveu-se. Mas olha, eu vi um vídeo na net de um cantor que dá aulas de canto. Podias melhorar ainda mais.
Não façam isso. Está aqui a sair no momento. Mas percebem? Críticas construtivas. Não é? Para construir. Não é? Olha, tu cantas muito bem, podes melhorar ainda mais. Não é? Podes melhorar ainda mais. Isso é uma crítica construtiva. Não é? Às vezes pode parecer passivo ou agressivo, mas não é. Que não seja. Por exemplo, e outro, para terminar, agradecer. Tornar-nos pessoas gratas no coração e no discurso. Agradecer pelas pequenas coisas do dia a dia. É outra coisa que não é natural para nós. E deixem-me dizer-vos, eu não sei, não conheço, temos aqui outras culturas, né? Eu não conheço muito bem as outras culturas porque nunca estive lá. Nunca estive na América do Sul, né? Nunca estive na América Latina, nem no Brasil. O Brasil faz parte da América Latina, mas temos uma fatia maior de brasileiros, nem em África, né? Também nunca tive. Quer dizer, em África já estive, mas não vivi lá, né? Portanto é diferente. Mas aqui em Portugal, a nossa cultura é muito do deita abaixo, do bota abaixo. Não é? O Benfica perdeu, o treinador tem que ir embora. Acabou. Não importa o que ele fez ou deixou de fazer. Não importa se ganhou, se não ganhou. Não, olha, cometeu um erro, vai embora. Já não serve. É muito do bota abaixo. Tudo o que se fez de bom desapareceu. Acabou no momento em que se comete um erro. E nós somos muito assim. Não é? Ser uma pessoa grata no coração e no discurso ajuda-nos a evitar esse caminho, essa atitude. Não é? Porque aprendemos a agradecer. Aprendemos a agradecer. E mesmo que a gente tenha que tomar decisões difíceis, há sempre lugar para a gratidão. Mesmo que a gente às vezes tenha que dizer algumas verdades difíceis, mas há sempre lugar para a gratidão. Olha, obrigado por tudo. Olha, e isso do obrigado por tudo é um bocado fácil. Mas nomear, não é? Obrigado porquê? Não sei se nós não temos esse hábito, mas quando estamos em casa e alguém nos serve um prato de comida, dizemos obrigado. Olha, obrigado por fazeres o jantar. Obrigado por passares a roupa a ferro. Obrigado por... obrigado, olha, por estares aqui. Obrigado. Agradeço a Deus pela tua vida. Quando nós oramos juntos em casa, agradecemos a Deus pela vida uns dos outros. Mesmo. Pelas coisas boas de Deus que há uns nos outros. Aqui na nossa família, aqui na igreja, agradecemos por quem nos serviu no bar. Já agradecemos ao Nuno. Nuno, obrigado pelo teu trabalho no bar. Agradecemos. Alguém aqui agradeceu ao Nuno pelo trabalho que ele faz no bar? E pelo trabalho que a Conceição faz ali de passar as letras, para nós podermos saber o que estamos a cantar e acompanhar o grupo de louvor. Alguém já agradeceu à Conceição? Quando é que foi a última vez que te agradeceram, Conceição? Esses hábitos, e são coisas tão simples, mas com impacto. E a Conceição não é perfeita, ela às vezes engana-se. Como todos nós. Mas isso não é motivo para nós não apreciarmos o esforço, a entrega, a atitude. Olha, obrigado, irmãos, pelo que fizeram aqui com a minha esposa. Não é? Isso é bom sinal. É sinal de saúde, de corações gratos. Não é? E fazermos isso uns com os outros, não apenas para quem lidera ou pastoreia, fazermos isso uns com os outros é sinal de saúde na família. E é nestes momentos que nós escolhemos, nos momentos, principalmente nos momentos difíceis, mas a cada momento, mas principalmente nos momentos difíceis, nós podemos escolher o caminho do ressentimento, do caminho destrutivo e o caminho do paracalete, né? O caminho da exortação, do encorajamento, da gratidão, do fortalecimento, do ensino,
sensível, de nos guiarmos uns aos outros. Este foi o caminho que Cristo escolheu. Certo? Ele podia, já falámos, ele podia ter escolhido o caminho do ressentimento, tinha todos os motivos para isso, mas ele não escolheu esse caminho. Ele enfrentou ofensas, rejeição, traição, sempre sem murmuração. Por isso é que nós amamos este Cristo. Não é? Porque ele venceu todas as tentações destrutivas do coração humano. E nós somos chamados a participar em tudo com Cristo. Está aqui neste versículo 14. Somos chamados a participar em tudo com Cristo se mantivermos até ao fim a confiança que tínhamos no princípio. Somos convidados a olhar para Ele, torná-lo o centro da nossa vida e aplicar o seu amor nos nossos relacionamentos, nas pequenas coisas do dia-a-dia. E se fizermos isso, irmãos, em pequenas coisas, se nós aplicarmos o nosso discurso e o nosso coração for o coração de Cristo, nós vamos fazer prosperar as nossas famílias, as nossas casas, os nossos relacionamentos, a nossa igreja. Vamos fazer prosperar. Com coisas tão pequenas e simples, mas que são contra a nossa tendência natural e o nosso instinto. Uma citação que eu encontrei, esta não é da Lídia, mas que diz: a murmuração cessa e o encorajamento começa apenas quando crucificamos o eu e entronizamos Cristo. Porque nós precisamos de crucificar as nossas tendências e não nos deixar levar pela sedução do pecado. É essa a sedução. A sedução do pecado é nós fazermos aquilo que é instintivo para nós. Essa é a sedução do pecado. Vamos contrariar isso. E vamos pensar, fazer o exercício de pensar o que é que nós estamos a sentir e porquê é que nós estamos a sentir aquilo naquele momento. Esse exercício é difícil. Não é? Quando estamos amuados, por exemplo, quando nós amuamos, não é? Porque o nosso marido, a nossa esposa faz alguma coisa que a gente não gostou, ficamos assim amuados. Não é? Perguntar, porquê é que eu estou assim? Porquê é que eu estou aqui a remoer? Porquê? Qual foi o motivo que me levou a estar assim? Quando nós fazemos esse exercício e pensamos nisso, isso é meio caminho andado para a gente perceber que se calhar essa atitude não é boa. Estamos a fazer uma pergunta e a resposta, nós no fundo sabemos a resposta. Isso não é bom. Não é, não é essa a forma. Isso as crianças é que fazem isso. Criancinhas é que fazem isso. E aí é mais fácil a gente entender o caminho da maturidade. Então, irmãos, exortemo-nos uns aos outros em amor, né? Exortação boa, palavras boas que edificam, não deixando de fazer aquilo que o Espírito Santo faz, que é guiar na verdade. Isso também é exortação, guiar na verdade, chamar, dizer algumas coisas que não são fáceis às vezes de ouvir, mas fazer isso em amor, né? Fazer isso como Cristo fez. Ele às vezes teve um discurso duro, às vezes também isso tem o seu lugar, mas sempre com uma intenção de amadurecer a relação, sempre com a intenção de lançar o outro para outro nível de maturidade. Vamos ficar de pé. Irmãos, eu queria fazer um desafio muito prático, coisa muito prática, para desarrumarmos aqui a casa. Queria que cada um de nós saísse do lugar e encontrasse alguém e agradecesse por alguma coisa a essa pessoa. É difícil? É difícil isto? Podemos fazer isso sem vergonha? Encontra alguém, sai do teu lugar, encontra alguém e agradece por alguma coisa. Alguma coisa. Se conheceres a pessoa é ótimo, porque já sabes melhor. Mas se não conheceres, encontra alguma coisa. Podemos fazer isso? Vamos fazer isso. Obrigado por vir aqui. Obrigado por estar aqui. São valiosos. Obrigado, amigo. Obrigado. Obrigado pela vossa atenção.
Amém, Pai, que a Tua palavra possa se tornar realidade na nossa vida e nós possamos mesmo, com todo o nosso coração, praticar aquilo que Tu nos ensinas. Com o coração de Cristo, Deus, nós queremos entregar a Ti a nossa vida e pedir-te que nos moldes e nos transformes para que vivamos como novas criaturas e que a cada dia possamos amadurecer nas nossas relações, na nossa relação contigo, na nossa relação uns com os outros. Oramos, Pai, crendo que Tu vais agir, que vais trabalhar e que vais fazer a Tua vontade em nós no dia que se chama hoje. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém.